A última parte aqui de empuxo ativo, a gente vai ver subsolo estratificado. O que que é um subsolo estratificado? É um subsolo onde tem mais de uma camada de solo. Então, olha só, aqui ó, tem um muro de arrimo e ele está retendo, contendo esses dois tipos de solo aqui. O solo 1, que tem um peso específico, um ângulo de atrito e uma certa coesão, que nesse caso aqui não vai ter coesão. E o solo 2 tem um outro peso específico e um outro ângulo de atrito. Daí, o que que ocorre quando tem dois solos no mesmo aqui no muro de arrimo? Ocorre o seguinte, que na interface do solo 1 com o solo 2 vão ter dois valores de empuxo ativo. Então, sempre quando há a interface de dois solos, vai ter dois valores de empuxo ativo. Daí, olha só, por que que isso ocorre? Então, a pressão vertical aqui, a tensão vertical nesse ponto aqui é a mesma. Mas por que que há dois valores do empuxo ativo? Porque a estrutura do solo aqui na interface é diferente. Então, esse solo 1, ele tem uma estrutura diferente desse solo 2. Então, vamos exagerar um pouco, vamos considerar que esse solo 1 aqui, ele se comporta como um aço. E o solo 2, esse solo aqui de baixo, seria tipo uma borracha. Então, exagerando. Quando você tem essa pressão vertical, ele comprimindo o aço ele vai comprimir menos e também vai deformar lateralmente menos também. Daí, o que que ocorre com as reações na horizontal quando o material é um material mais rígido? A reação horizontal ela é menor. E aqui, no caso, exagerando para um caso de uma borracha, por exemplo, para a mesma tensão vertical, para a mesma pressão vertical, ela vai deformar muito mais lateralmente. Então, quando você deforma mais lateralmente, há uma maior reação na horizontal. Então, consequentemente, a tensão horizontal ela é maior. Então, é por isso que na interface entre dois solos, a gente tem que fazer o quê? Considerar uma mesma pressão vertical, só que utilizando o Ka desse aqui para o solo 1 e o Ka para o solo 2. Então, vai ter na interface dois valores do empuxo ativo. E quando há mais solos, por exemplo, aqui 3 solos, nessa interface vai ter dois valores, nessa outra interface vai ter dois valores. Sempre considerando o K desse solo 2, vai ser aqui, o K do solo 3 aqui, a mesma coisa aqui, ó, do 1 para o 2. Você calcula o K, a mesma pressão vertical considerando o K do solo 1 e a mesma pressão vertical, só que agora considerando o K do solo 2. Então, vamos aplicar isso para esse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo aqui é um subsolo estratificado, sem o lençol freático, não tem a água aqui e também não tem a sobrecarga aqui em cima. O subsolo aqui, ele tem 2 metros desse solo 1, com essas características aqui, e 2 metros desse solo 2 com essas características aqui. A altura total aqui do muro de arrimo é 4 metros. O primeiro passo é fazer o que então? É calcular o coeficiente de empuxo ativo para esses dois solos. Vamos utilizar aquela fórmula lá de Rankine, que é essa daqui. Então, para esse solo vai ter um Ka, para esse outro solo vai ter outro Ka. Então, para esse solo, você tem que considerar esse ângulo de atrito, que é o ângulo de atrito desse solo, e para o solo 2,
considerar o ângulo de atrito do solo 2, que é 28. Daí, pode obter direto da tabela o solo 1, como o ângulo de atrito é 22, o Ka é igual a 0,455. E para o solo 2, o ângulo de atrito é 28 e o Ka é 0,361. Então fica assim, ó, para o solo 1, o Ka é esse valor. Para o solo 2, o Ka é esse outro valor. Depois que calculou o coeficiente do empuxativo, a gente tem que calcular a tensão vertical no ponto A, no ponto B e no ponto C. Daí utiliza esta fórmula aqui, né, que é o peso específico vezes a altura. E quando o subsolo é estratificado, a gente viu lá em mecânica dos solos 1, você tem que considerar a altura dessa camada mais a altura da outra camada até chegar no ponto onde se deseja determinar a tensão vertical. E daí, se tiver uma sobrecarga aplicada aqui em cima, você tem que considerar também. Então, aqui para o ponto A, como não tem nenhuma carga acima do ponto A e também nenhum solo acima do ponto a tensão vertical no ponto A vai ser 0. Daí agora para o ponto B. Ponto B, ele já está a 2 metros de profundidade em relação ao nível do terreno. Então, toda essa camada aqui de solo vai exercer uma tensão vertical no ponto B. Como que é calculado? Por esta fórmula aqui, que é o peso específico desse solo, que é 14, vezes essa altura de solo que está acima do ponto B, que é 2. Então, 14 vezes 2, como não tem nenhuma sobrecarga, aqui é 0, fica que a tensão vertical que está atuando aqui no ponto B é 28 kN por metro quadrado. Daí para o ponto C. Ponto C já tem toda essa camada acima dele. Então, tem 2 metros desta camada e mais 2 metros dessa outra aqui. Você tem que considerar o peso que essa aqui gera no ponto C e que essa daqui também gera no ponto C. Então fica 14 vezes 2, considerando essa camada, mais 17 vezes 2 para considerar essa outra camada. Como não tem nenhuma sobrecarga, aqui é 0. Então, fazendo essa conta aqui, a gente determina que a tensão vertical no ponto C é 62 kN por metro quadrado. Depois que calculou a tensão vertical naqueles pontos, no ponto A, no ponto B e no ponto C, é só calcular o empuxo nesses pontos, no ponto A, no ponto B e no ponto C. Daí, como calcula o empuxo para um solo sem coesão? Utilizando esta fórmula aqui, né? Que é a tensão vertical no ponto vezes o Ka daquele solo. A tensão vertical no ponto A é 0. Então, o Ka, mesmo que tenha um valor aqui, vai ser 0 porque vai multiplicar aqui por 0. Então, o empuxo ativo no ponto A vale 0. E agora para o ponto B. Que tal? Como o ponto B ele está na interface dessas duas camadas, a gente vai ter que fazer dois cálculos. O primeiro cálculo é considerando as características do solo 1. Então, vamos considerar só esse solo aqui, ó. Vai considerar a tensão que está atuando aqui, vertical aqui no ponto B, só que considerar as características do solo 1. A tensão vertical é 28 e o Ka do solo 1 é 0,455. Daí fica 28 vezes 0,455. O empuxo ativo no ponto B devido ao solo 1 é 12,7
kN por metro quadrado. Daí tem que fazer um outro cálculo, só que agora considerando o solo 2, as características do solo 2. A gente vai usar a mesma tensão vertical, a tensão vertical não muda, é 28, só que agora vai utilizar o Ka que a gente obteve para o solo 2. Então fica 28 vezes 0,361, dá aqui o empuxo ativo no ponto B, devido ao solo 2, é 10,1 kN por metro quadrado. Calculou aqueles dois valores para o ponto B, finaliza aqui com o ponto C. O ponto C, como é considerado que aqui para baixo é tudo esse solo 2, não precisa calcular duas vezes, só uma vez. Daí faz a mesma coisa, tensão vertical no nível aqui do ponto C, 62 kN por metro quadrado, vezes o K do solo 2, que é 0,361, faz essa conta aqui, 62 vezes 0,361, dá que o empuxo ativo no ponto C é 22,38 kN por metro quadrado. Daí, determinou o empuxo ativo no ponto A, os dois valores do empuxo ativo no ponto B e o empuxo ativo no ponto C, é só traçar o diagrama do empuxo ativo. Então, olha só, o diagrama forma duas figuras. Forma um triângulo aqui em cima, que é devido a esta camada aqui, e um trapézio aqui embaixo, que é devido a esta outra camada aqui. E o quinto passo é fazer o quê? É determinar a força resultante dessas distribuições aqui. Então, para esta figura, para esta distribuição triangular, vai ter uma força resultante que ela pode ser substituída pela distribuição. Para essa outra distribuição trapezoidal, a gente pode substituir ela por essa força resultante FA2. Daí, como que é determinado essa força resultante? É a área desse triângulo. Então, esse triângulo ele pode ser substituído por uma força concentrada. O valor dessa força vai ser a área desse triângulo. E aqui embaixo, essa distribuição trapezoidal, ela pode ser substituída por uma força resultante, e o valor dessa força resultante é a área desse trapézio 2 aqui. Daí é só calcular a área aqui desse triângulo para determinar a força resultante 1. Como que calcula a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Qual que é o valor desta base aqui? É 12,7. Qual que é a altura? A altura é a altura da camada aqui, ó, que é 2. Então fica 12,7, que é a base, vezes a altura, 2, dividido por 2. Esse 2 corta com 2. O FA1 vale 12,7 kN por metro. Daí agora, calcular a FA2, que é a força resultante dessa distribuição aqui. Como que ela é determinada? É pela área desse trapézio. Como que calcula a área de um trapézio? É a base menor mais base maior dividido por 2 vezes a altura. A altura qual que é? A altura é essa altura aqui, ó, também vale 2. Então, 2, aqui ó, fica 2 a altura. O B1, que é a base menor, vale quanto? 10,1. O B2 é a base maior, que vale 22,3 sobre 2. Fazendo essa conta aqui, encontra-se que o FA2 vale 32,4 kN por metro. Só um detalhe aqui, ó.
não confundir o valor, esse valor com esse na hora que for calcular a base do triângulo e a base menor aqui do trapézio. São diferentes esses valores. Aqui é 12,7 e aqui é 10,1. Daí, qual que é a força total, a força resultante total dessas duas distribuições aqui, desse triângulo e desse trapézio? É só somar o que a gente calculou aqui, ó, para FA1, que é 12,7, e o que a gente calculou para FA2, que é 32,4. Fazendo essa somatória, a gente encontra que a força resultante do empuxo ativo total, ela vale 45,1 kN por metro. Daí o último passo é apresentar o resultado. É apresentar a distribuição do empuxo, que é essa daqui, forma um triângulo na parte superior e na primeira camada aqui, né, e forma um trapézio na camada do solo 2. Daí a força resultante forma duas forças resultantes, que a somatória delas vale 45,1. Aqui sempre vai formar um triângulo? Não, vai depender se tiver uma sobrecarga aqui em cima. Se tiver uma sobrecarga aqui em cima, já não vai ser mais um triângulo, vai ser um trapézio. Se esse solo aqui for um solo coesivo, também vai alterar essa distribuição. Então, neste caso aqui, deu um triângulo, um trapézio. Mas isso depende se tem água ou se não tem água, se tem uma sobrecarga ou se não tem uma sobrecarga, se é um solo coesivo ou se não é um solo coesivo. Beleza? Tem alguma dúvida em relação a esse exemplo?